Teve um outro fato também que eu vou relatar para vocês aqui. Quando eu dava aula em seminário, uma vez eu indiquei um livro para os meus alunos chamado Os Códigos da Bíblia. Eu indiquei esse livro para os meus alunos. Era uma classe, tinha mais ou menos uns 130 alunos nessa classe. E aí eu indiquei esse livro chamado Código da Bíblia, e um dos alunos levantou a mão, e falou: professora, eu não vou ler esse livro. Eu falei: não, você não vai ler. O primeiro nome é Felipe. E eu falei: por que, Felipe? Por que você não vai ler? Não, professora, não vou ler esse livro, eu me recuso, não vou ler, não, vou tirar 0 na matéria, mas não vou ler, não. Mas, Felipe, por que você não vai ler? Não vou ler, porque meu amigo leu e disse que esse livro é herético. Meu amigo leu e disse que esse livro é herético. Eu falei: ah, é? Aí baixou em mim o espírito de mãe, né? Eu falei: é? Então, se o seu amigo falar com você que vai cair no buraco, você vai também? Baixou o espírito da mãe, né? Não da professora, mas da mãe. Se o seu amigo cair no buraco, você também vai cair, Felipe? Você tem que ler o livro para depois você dar a sua opinião, não a opinião do seu amigo. Você não pode dizer o que o seu amigo achou como se fosse a sua opinião, porque você não leu. Você tem que ler para você saber se o seu amigo estava certo ou se o seu amigo estava errado. Ou então para você mesmo tirar a sua própria conclusão. Estão entendendo? Então, muitas vezes, a opinião do outro ou a experiência do outro também são correntes na nossa vida. E aí eu quero saber, eu tenho aqui comigo quebradores de correntes? Ah? Quantos de vocês que estão aqui comigo são quebradores de correntes? Porque hoje é a noite. Hoje é o momento de você entender que você pode quebrar as correntes que têm te aprisionado e te travado até aqui, até hoje. O Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: e recebereis poder. Recebereis poder. O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos, né? Mas ele poderia muito bem ser chamado, na verdade, Atos de Deus, através dos apóstolos. Pegou aí? Ele podia ser chamado isso, Atos de Deus, através dos apóstolos. Porque o que acontece aqui no livro de Atos são as ações de Deus através da vida dos apóstolos. Então, o livro de Atos ele vai iniciar com a ascensão de Jesus. E aí, finalizando os relatos da história de Jesus enquanto aqui na Terra. A sua obra, suas curas, seus milagres, seus ensinamentos, seu amor, né? O seu confronto com a sociedade da época, né? A sua deliberação no ensinar. Então, o livro de Atos ele vai, né, dar um ponto final, entre aspas, nessa história forte de Cristo e vai dar uma continuidade da história de Cristo. Mas através da vida de outras pessoas. Se alguém pensa que a história de Jesus parou aqui em Atos dos Apóstolos, está muito enganado, porque a história de Jesus continua através daqueles que receberam poder. As manifestações, as curas, os milagres, os ensinos, o amor, tudo de Jesus continua, não parou, porque ele ressuscitou e porque ele foi aos céus, mas sim continua dentro daqueles que foram revestidos de poder e de autoridade e de ousadia. A história de Jesus continua. E recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder. A obra de Cristo não finalizou quando ele subiu aos céus. Ah, não, mas não mesmo. Ela continua.
E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até Samaria e até mesmo aos confins da terra. Eu e você, nós fomos chamados para continuar a obra que ele começou. Você já viu Jesus preso em alguma corrente, a não ser a cruz, que foi uma escolha, que não era uma corrente? Mas você não vê Jesus preso em corrente nenhuma. Emocionais, né? Talvez Jesus fosse aquela pessoa que poderia ter um monte de dor na alma. Teve que, quando ele nasceu, o Herodes lá mandou matar a meninada toda por causa dele. Você já pensou uma criança crescer sabendo que milhares de crianças morreram porque tentaram encontrá-lo? Já pensou nisso? Mamãe, por que a gente está aqui no Egito? Ah, Jesus, a gente está aqui no Egito porque a gente teve que fugir de Israel. Porque quando você nasceu, o rei Herodes mandou matar e morreram todos os meninos de até 2 anos de idade em todo Israel. Morreu todo mundo. E a gente teve que fugir para você não ser encontrado. Mas, mamãe, então aquelas crianças todas morreram por minha culpa? Porque estavam procurando a mim? Sim, Jesus, por causa de você. Você acha? Uma boa parada para pensar, né? Uma boa parada para pensar. Jesus, agora a gente pode sair do Egito, a gente pode voltar para Nazaré, a gente vai viver em Nazaré, agora a gente pode voltar, tá? Tá bom, mamãe, vamos embora, vamos voltar para Nazaré. E eles vêm numa viagem de volta, bem longa, bem difícil, e chegam em Nazaré. Aquele menino, nós não sabemos quais as dores que talvez Jesus podia ter, mas nós entendemos que ele soube muito bem lidar com as dores, porque nós vemos esse menino com 12 anos de idade, assentado no templo, ensinando a palavra de Deus para os doutores. Para os doutores. Entende? Você pode dizer, mas ele era Jesus. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele se despojou de toda a sua glória e teve que aprender as dores humanas. Ele se fez homem, ele foi carne que habitou entre nós. Tinha sangue correndo nas suas veias. Entende? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eu e você, nós fomos chamados para continuar aquilo que ele começou. Mas, como ele não está aqui no seu corpo físico, nós somos o corpo místico de Jesus. Quando eu falo místico, eu não estou dizendo de questões místicas, não, tá? Nós somos uma representação espiritual, vamos dizer assim, do corpo de Cristo. E essa, através de mim e de você, é a forma do trabalho dele continuar. O meu corpo representa, o seu corpo representa. O nosso corpo na terra faz as mesmas obras que ele faria. Quando o Pai olha para nós, ele não vê a Carla, ele não vê a Liane, ele não vê a Simone, ele não vê a Maria, ele não vê o André, ele não vê o Silas, ele não vê o Augusto, ele não vê o Luiz Alberto, ele não vê a Catiúcha. Quando o Pai nos vê, ele vê primeiro a Cristo. Lembra disso? Quando o Pai nos vê, ele vê primeiro a Cristo, gente. Jesus disse o seguinte, que quando ele for ao Pai, não use o seu nome. Quando eu for ao Pai, você não vai usar o seu nome, não, tá? Você vai usar o meu. Peça em meu nome. Fale em meu nome. O Pai vai ver o meu nome em você. Quando você entende o poder
que Jesus entregou a nós, fica tão mais fácil você entender o poder da igreja. Se a igreja entendesse o poder dela, o real poder dela nesse mundo, sinceramente, isso aqui é um assunto para um outro momento, né? Não é um assunto para agora, não. Mas se a igreja entendesse o poder dela nesse mundo atual, eu vou dizer uma coisa para você. Viver nesse mundo seria, de fato, viver no Éden. Se a igreja entendesse o poder dela, que foi dado a ela, né? Que foi entregue a ela. E se nós entendêssemos agora individualmente o poder que é dado a nós, nenhum de nós viveríamos presos em correntes. Nenhuma corrente poderia nos prender. É por isso que eu estou te acordando, trazendo essa palavra para você, trazendo essa mensagem para você, para te ajudar a quebrar as correntes. Nós todos temos correntes. É natural, você não é o único e nem vai ser o último. Todos nós temos correntes, uma ou outra de alguma forma, mas foi a nós concedido poder para podermos quebrar essas correntes que vêm nos arrastando e nos impedindo de vencer, e nos impedindo de fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, e vejam olhar a Carla, e vejam olhar cada um de nós.